Bom, nossa startup foca no desenvolvimento de inovação tecnológica. Nós fundamos aqui a empresa há 6 anos atrás, 5, 6 anos atrás, com esse objetivo, com essa missão de trazer novas tecnologias para a agricultura com base em bioinsumos, com base em micro-organismos. Hoje a gente depende muito do uso de defensivos químicos e de fertilizantes químicos, e, enfim, a cadeia toda da agricultura usa muitas moléculas sintéticas que muitas vezes causam problemas para a gente, para o meio ambiente, e cada vez mais a sociedade busca por produtos que tenham bastante eficiência, porque a gente tem a responsabilidade de alimentar a população, mas para que a gente tenha uma agricultura eficiente e limpa, com uma pegada de carbono menor, e com produtos mais sustentáveis, que não façam mal para o ambiente, nem para as pessoas que estão consumindo os produtos, e para que a cadeia toda gire de uma forma mais sustentável. O Brasil hoje, ele é a vanguarda nessa história de desenvolvimento e aplicação e uso de bioinsumos na agricultura. A gente está desenvolvendo muita tecnologia e aqui na IDLab a gente participa dessa história no desenvolvimento de produtos de complexidade biotecnológica mais alta. É o caso também de um PIP que a gente teve da FAPESP e de um que a gente acabou de aprovar, que é baseado em moléculas efetoras, que são peptídeos que podem trazer muitos benefícios para a agricultura. A gente é muito grato à FAPESP porque logo que a gente fundou, nós éramos aqui 5 pessoas e logo que a gente teve a fundação da empresa, a gente teve a concessão de 2 PIPs, que já não é tão comum, né? Uma empresa, ainda mais no começo como a nossa, nós conseguimos 2 PIPs, e esses PIPs, através dos bolsistas, através do auxílio na pesquisa, a gente conseguiu alavancar a empresa logo no início por conta desses 2 projetos. Logo foram aparecendo outros clientes, e aí a gente conseguiu dar um salto. Nós éramos 5 pessoas, há mais ou menos 6 anos atrás, hoje nós temos um quadro de 37 pessoas, nós temos 16 PhDs aqui, então se não fosse esse impulso da FAPESP, talvez a gente estivesse em outro lugar. E não parou por aí, né? Além desses 2 que nós tivemos a concessão do FAPESP Week para a China no ano passado, que alavancou nosso plano de internacionalização. Esse ano nós aprovamos um outro PIP também de peptídeos e moléculas efetoras, então a FAPESP ela é fundamental na nossa trajetória. A gente tem 4 grandes plataformas a partir das quais a IDLab trabalha, né? São bioprospecção, discovery, validação e go-to-market. Na plataforma de bioprospecção, a gente está focado em produtos de primeira até terceira geração. Então a gente tem as devidas autorizações do CISBio, CISGEM, para ir até ambientes produtivos, biomas nativos, trazer amostras ambientais, seja solo, tecido vegetal, isolar novas cepas de micro-organismo. Por isso que a nossa coleção é exclusiva, ninguém mais tem. Todo mundo que vai fazer uma prospecção vai trazer alguma coisa, uma genética nova. E aí a gente tem, na segunda plataforma, que é a de Discovery, toda uma pipeline de ensaios focada em características de interesse agronômico. Então a gente analisa, estou falando de mais de 20 ensaios, mas resumindo, produção de fito-hormônios, enzimas de interesse agronômico, solubilização de nutrientes, fixação de nitrogênio. E aí, para a 4ª geração, que são os produtos produzidos a partir de micro-organismos recombinantes, essa pipeline ela inicia em sílico. Então, isso teve origem no estudo de doutorado do Ronaldo, que ele conduziu na Alemanha. Ele desenvolveu essa pipeline de bioinformática, onde, a partir do genoma sequenciado dos micro-organismos benéficos, ele conseguia encontrar algumas marcas que indicavam que aquela sequência estava associada a um efetor de planta. Então, você clona esse trecho em um micro-organismo, uma levedura, uma E. coli, e aí você superexpressa isso no bioreator. Então, o que você tem é uma aproximação, inclusive, do mercado agro da indústria farma, que você tem aí a produção de vários medicamentos, insulina, por exemplo, à base de micro-organismos recombinantes. E a gente está trazendo isso para o agro, a gente acredita fortemente que esses produtos são uma grande tendência para daqui 2 a 5 anos, porque eles são puros, eles podem ser patenteados, e eles têm um potencial de internacionalização muito grande, além de que tem um grande potencial de serem efetivos em doses baixas, que gera aí um benefício muito grande do ponto de vista logístico também.